você a entregar o dízimo? Deus falou comigo. Ah, quanto é que eu entrego, querido? A palavra fala em dízimo, né? A palavra dízimo quer falar a 10ª parte. Então a gente dizima. Ah, mas é isso, é aquilo, querido. Faça aquilo que Deus está falando com você para você fazer. É isso que você precisa entender. Você não está mais embaixo da lei, querido. É graça. É superabundar na graça de Deus, está entendendo? E hoje a gente faz o que faz porque entendemos. Eu não estou dizendo que você não... Ah, não, então aqui não precisa dizimar. Não, aqui essa igreja dizima sim, está entendendo? Porque tudo que nós temos aqui somos nós mesmos que através dos recursos que Deus tem nos dado, nós temos construído tudo que temos, não é verdade? Mas nós entendemos. Mas por que eu falo isso? Porque se você dá embaixo de uma legalidade, eu sou obrigado a dar, querido, Deus não recebe a sua oferta e o seu dízimo. Eu estou dizendo, não estou falando que às vezes não seja esforço. É esforço, sim, porque muitas vezes, poxa, será que vai faltar? Por isso que é um ato de fé. Vocês estão entendendo? É fé, eu dizimo, eu oferto por fé, né? Então a gente tem essa referência. Então, querido, se você tem esse coração, não é verdade, de fazer as coisas que Deus tem pedido para você, tem falado com você, obedeça. E eu tenho certeza, hoje a palavra até é sobre isso. Vamos colher o que plantamos, não é verdade? Então, semeie no reino. Não tem campo mais fértil para você semear. Você pode ter certeza disso. Mas com voluntariedade, coração alegre e disposto. É esse coração que Deus sempre recebe. Amém? Então vamos ofertar? Obrigado, Alexandre. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essa oferta a Ti como expressão do nosso amor e da nossa gratidão a Ti. Pai, abençoa, faz superabundar cada semente aqui depositada, Senhor. Que cada um mesmo prospere, Senhor, em sua vida contigo, Paizinho. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, queridos? Então, pode sentar. A série encerra hoje, Superabundante Graça, e a gente ministrou, né, essa série justamente para que a gente experimente da graça de Deus, né, com um entendimento. Então nós começamos falando sobre liberdade, né, e que terrível engano das pessoas de que na igreja, né, no corpo de Cristo, não há liberdade. Pois eu quero te dizer que há liberdade, mas a gente precisa entender que tipo de liberdade é essa, não é verdade? Aí nós ministramos na primeira ministração da série, justamente falando sobre isso, de liberdade e não libertinagem, não é verdade? Somos livres do pecado, querido, somos livres da ação do diabo, somos livres, querido, para adorar a Deus, sabe? Somos livres no entendimento, nós entendemos que tudo aquilo que Deus tem para nós é sempre o melhor. E eu faço o que eu faço, não porque tem alguém me obrigando, me oprimindo, ou por medo, não. Eu faço por liberdade, porque eu entendo que Deus sempre tem o melhor para mim. E daí, então, esse foi o começo, o entendimento de todas as coisas. Somos livres, sim. Aí depois, na segunda ministração, nós falamos sobre andar no Espírito. Então, não só nós entendemos, poxa, é verdade, eu estou embaixo da graça, mas também aprendemos como fazer para andar na graça. E para andar na graça,
nós temos que crucificar a nossa carne e andar no Espírito. Poxa, mas a gente falando assim, parece ser difícil, não é verdade? Pô, crucificar a carne. É verdade, não é fácil. Nós temos que crucificar o nosso eu, e a palavra de Deus diz que é todos os dias, gente. Não tem, a carne não morre, só vai morrer quando nós ir para o caixão. Todo dia ela está ali. É difícil por causa da nossa natureza carnal, mas não é complicado. Olha só, por que não é complicado? Porque nós entendemos, nós aprendemos como é que nós vamos vencer a carne. É no nosso esforço? Não, é bem isso. Gente, é loucura, por isso que as coisas de Deus é loucura. Porque para nós vencer a nossa carne, nós entramos no descanso. Pô, mas como assim eu entro no descanso para vencer a carne? Esse descanso tem um nome, é Jesus Cristo, querido. É somente através da ação do Espírito de Deus, da ação de Cristo em nós, que eu vou conseguir crucificar a minha carne. Por isso é que muitas vezes tem muitas pessoas na igreja, muito tempo, muito tempo, e são frustradas. Deus chamou ela para andar em vitória, para ser um vencedor, mas ela não é. Por quê? Porque ela está tentando levar a sua vida com Cristo, e ela tem um coração sincero, mas ainda não entendeu a graça. E ela tenta na força do braço. Só que esse tentar na força do braço também é carnalidade. Vocês estão entendendo? Não é na nossa força, é na força de Deus que nós vamos conseguir. E é por isso, querido, que nós cultivamos uma disciplina. Disciplina de oração, disciplina de meditação da palavra, disciplina de jejum, não é verdade? Porque eu entendi, eu sou obrigado a orar, eu sou obrigado a meditar na palavra, eu sou obrigado a jejuar. Querido, você não é obrigado a nada, mas você faz porque você entendeu que você mesmo precisa. Vocês entenderam? É isso que nós temos que entender, gente. Quando nós estamos embaixo da lei, o que acontece? Naturalmente a nossa carne vai se opor. Lembra o que eu falei daquela pessoa, né? Falei de mim mesmo. Até tinha outra lá, mas eu pensei, não, eu vou falar de mim mesmo. Estava fazendo uma dieta. Não posso comer, restringir um monte de alimento, gente. Não podia comer um monte de coisa. Por um tempo até tu leva, não é verdade? Mas daqui a pouco aquilo começa a ficar pesado. E gente, quando eu caía, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não chutava a jaca, eu me afogava nela, eu comia a jaca. É isso que a gente faz. E assim é o pecado. Quando a gente entende o pecado como lei, o que acontece? Querido, eu vou por um tempo na minha força e vou, mas daqui a pouco eu estou mergulhando nele de volta. E daí o que acontece? Eu fico frustrado. Deus me perdoa? Sim. Querido, você é perdoado pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Não tem nada a ver comigo. Mas agora o esforço de andar em vitória é meu. E que esforço é esse? Eu vou para Jesus. É isso que nós temos. Por isso que eu oro. Por isso que eu medito na palavra. Eu entendo que quando eu oro, o meu espírito é vivificado. E quando o meu espírito vive, está forte, eu crucifico a minha carne todos os dias. Olha que coisa maravilhosa, gente. A graça de Deus. E agora, querido, nós vamos aprender para ter o resultado. Então você aprendeu a caminhar. Você aprendeu o que é a graça. Você aprendeu a caminhar e agora você vai aprender para obter o resultado. E outra coisa, daí vem o título da mensagem, que é: colhemos o que plantamos. Repita comigo: colhemos o que plantamos. Amém. Então é exatamente isso. E a graça não tem como nós encerrarmos isso sem ter esse entendimento de que nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. E eu quero ler um texto, querido, que está lá em Gálatas 6, de 6 a 10. E eu quero dizer para você uma coisa. Se você vai abrir, está ali também. Abra no seu aplicativo, a Bíblia, não sei, ou lê aqui também, não tem problema.
Por muito tempo, eu vou contar uma coisa para vocês. O diabo me enganou, gente. Sabe, o que ele fazia? Ele mentia para mim. Ele, como é que eu vou dizer? Poxa, me fugiu a palavra agora. Ele intimidava. Essa é a palavra. Ele me intimidava. E cada vez que eu ia falar sobre plantar e colher, gente, me causa um mal-estar, sério. E essa semana eu passei uma luta assim, por causa dessa palavra também que eu tenho que ministrar, porque parece que a gente fala isso, querido, com intenção de colher alguma coisa em benefício próprio. E eu quero dizer para vocês, se você não é trabalhador autônomo ou empresário, alguma coisa assim, você é como eu, um assalariado, e eu também sou assalariado. Querido, aqui nessa igreja, aqui como em Blumenau, como a gente veio de lá, nós pastores, nós não mexemos no dinheiro. Isso tem uma pessoa responsável por isso, existe uma diretoria e tal, né? E às vezes a gente fica intimidado por isso. Tem um salário, né? Eu sou assalariado, né? Esse é o meu, quem conhece sabe. Mas toda a vida, gente, uma intimidação, sabe? E Deus tem me cobrado sobre isso. Por quê? Porque sabe o que Deus me fala? Você fecha as portas para que a igreja de Jesus Cristo seja abençoada. A igreja precisa aprender o plantar para colher. E eu vou dizer para vocês que eu acho que eu falei alguma coisa, não sei se eu falei alguma coisa semana passada ou no seminário, acho que eu falei no seminário. Nós compramos uma mesa nova de ping-pong para o PEV, para as crianças, né, para a igreja em si. E compramos uma mesa boa, R$1.500 a mesa, uma mesa oficial, uma mesa que desmonta para facilitar o trabalho da prof ali também, porque cada vez tinha que montar e desmontar e tal. E eu fazendo essa ali, nós juntamos 10 pessoas, e a maioria ali foi a minha célula eu intimei todo mundo a fazer uma oferta, para a gente estar comprando essa mesa de ping-pong. E, gente, vocês não têm noção o quanto, assim, eu lutava comigo mesmo, porque eu não queria, o meu desejo era fazer o quê? Não, eu vou lá e eu vou ofertar essa mesa sozinho, e Deus não. Faz isso por quê? Porque tu estás fazendo não para que a igreja seja abençoada, mas para que eles sejam abençoados. E nós juntamos ali 10 pessoas, né? E compramos a mesa de ping-pong, está ali uma bênção, o Antônio montou ela, né, Antônio? Uma bênção ali e tal. E tá entendendo? É isso, plantaram. E plantar no reino não tem como não colher. E eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, eu não serei mais intimidado por isso. O que eu tiver que ensinar para a igreja, irei ensinar. Por quê? Porque eu quero ver o povo de Deus prosperando sim. E não tem lugar onde Deus nos faz prosperar. E outra, a verdadeira prosperidade. Qual é a verdadeira prosperidade? A prosperidade completa. É todas as áreas da nossa vida, a gente vendo a mão de Deus, e Deus mexendo, e Deus fortalecendo, restaurando, ajudando em todas as áreas. Eu digo, tem tanta gente, querido, que ele é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Dinheiro, querido, é bom sim, não estou dizendo que é ruim, mas não é o causador da felicidade. Pode trazer uma felicidade muito efêmera, passageira, mas a verdadeira felicidade nós vamos conhecer somente em Cristo. Amém? Então vamos lá. Gálatas 6, de 6 a 10 fala assim, ó: o que está sendo instruído na palavra de Deus, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar novamente.
Pai, em nome de Jesus, te louvamos mesmo, porque a tua palavra é como espada afiada, espada de dois gumes, Senhor, que corta mesmo, Paizinho, e traz separação entre carne e espírito, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é apta para nos corrigir, para nos trazer discernimento, para nos trazer clareza, Pai. E que o Senhor possa falar ao mais profundo do nosso coração, que o nosso entendimento seja ampliado, Senhor, e que através da tua palavra nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, olha só. Depois que Noé e sua família saíram da arca, Deus fez uma aliança com o homem dizendo que, olha só, Gênesis 8, 22, fala assim, ó: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Gênesis 8, 22. Isso significa, querido, que a lei da semeadura e colheita é uma lei espiritual a qual estaremos sujeitos enquanto durar a terra. Não tem como mudar, querido. Todo lavrador conhece as leis da semeadura. Na verdade, a primeira lei que a gente tem é que cada semente gera de acordo com a sua espécie. Não tem como você plantar pepino, querido, e colher morango. Plantou pepino, vai colher pepino. Plantou moranguinho, vai colher moranguinho. Não tem como, não é? Isso é uma regra, isso é uma lei, não é verdade? Aí quem planta amor, colhe amor. Quem planta dinheiro, colhe dinheiro. Sim, queridos, não é? Quem planta, querido, ira, vai colher o quê? Quem planta desobediência, vai colher o quê? Nós temos que ter esse entendimento. Vamos colher de acordo com o que semeamos. A segunda lei, querido, da semeadura é que nunca colhemos o mesmo tanto que plantamos. Entende? Nunca a gente vai colher a mesma coisa. Olha só, apenas uma semente de milho pode gerar 600 outros grãos. Uma semente de milho, 600 outros grãos. A colheita é sempre muito maior, querido, do que o que a gente planta. Não é por acaso que a palavra de Deus declara, querido, lá em Oséias 8:7, que aqueles que semeiam ventos, colherão tempestades. É sempre maior, a colheita sempre é maior. Essa é uma lei muito séria, por isso precisamos ser muito cuidadosos com o tipo de semente que nós estamos semeando. E eu vou dizer para vocês, glórias a Deus pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca é, nós estamos no tempo da graça, como nós estamos falando, para te condenar e para me condenar. A palavra de Deus é para nos confrontar e nos levar ao quê? A uma mudança de vida. Sabe por quê? Porque Deus te ama, querido. Porque Deus quer o melhor para a tua vida. Deus está te protegendo. É isso que Deus está dizendo. Por isso que Ele diz, olha, eu vou mudar a tua sementeira. É Ele quem vai mudar a nossa sementeira. Eu não sei o que você está plantando. O que você tem plantado. E eu te digo, desculpa, mas é inevitável, o que tu estás plantando, você vai colher. Não adianta. Só que, querido, dá para mudar o tipo de semente que você está plantando. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Que você entenda, poxa, é verdade, até hoje eu plantei isso, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, com o entendimento, eu vou começar a semear coisas diferentes. Mude. Né? Pensa o Senhor, é Ele quem vai dar a semente, então nós temos que entrar nele. É isso que eu digo, entrar no descanso. É Ele quem vai gerar essa mudança em cada um de nós. O nosso esforço é entrar nesse descanso em Jesus Cristo. Entenda isso. Olha só, a terceira lei, querido, é que nunca colhemos na mesma hora em que semeamos. A vontade de Deus é que toda semeadura frutifique e seja fecunda, mas isso demanda algum tempo.
É preciso sair andando e chorando enquanto semeia, porque certamente celebraremos no dia da colheita. Isso está lá em Salmos 126, 6. O princípio da semeadura e colheita, queridos, opera em todas as áreas da nossa vida. Vocês estão entendendo? Vamos repetir. O princípio da semeadura e colheita opera em todas as áreas da minha vida. Olha só, tanto na esfera natural quanto na espiritual. Aquilo que o homem semear, isso também colherá, é inevitável. Se um homem é fiel em sua semeadura, queridos, olha só, então pode confiantemente aguardar uma boa colheita. Mas se tem sido infiel, ele vai colher uma colheita muito ruim. Vocês lembram que eu falei para vocês que antes de eu me converter, aí sempre fui empreendedor, ter empresa, abrir as coisas, e achava que em tudo eu tinha que enrolar os outros para obter um lucro. Não é verdade? Então, não, o importante não é ele, é eu. Eu estou no lucro. Se eu estou no lucro, acabou-se. Isso que importa. E quantas vezes a gente faz isso, né? Queridos, olha só, tudo que a gente faz é uma semente. Eu lembro que o Edson, ele fez o Edson, o pastor principal lá em Blumenau, tal, e ele fez um negócio com um apartamento. E o negócio que ele fez com o apartamento, ele conseguiu dar o carro dele também nesse negócio. E ele tinha um Honda Civic, esse Honda Civic na época já estava com mais de 200 mil quilômetros, já é um Honda Civic velhinho assim, né? E só que antes dele entregar aquele carro, querido, ele pegou aquele carro, levou numa concessionária, na Takai, lá em Blumenau, e mandou fazer uma revisão. Na época, querido, isso já faz um bom tempo, ele gastou 3 mil reais. Sabe o que eles disseram? Tu é louco? O carro já estava vendido, o negócio já estava feito. O que tu estás fazendo? Tu perdeu 3 mil reais. Gente, é essa visão que nós temos ou não? Eu lembro da época que os carros ainda tinham câmera de ar. Vocês lembram? Que eles não eram só o pneu e ele enchia, tinha uma câmera dentro ali, né? Gente, eu lembro, minha família também era tudo do negócio assim. Ia lá, tirava a câmera de ar nova, botava a câmera de ar velha. Aí eu vou dizer para vocês, estão saindo no lucro ou estão perdendo? Naturalmente parece que estão ganhando, não é verdade? Mas na verdade estão perdendo, porque olha o que estão semeando. Queridos, não adianta. E outra coisa, semeava uma câmera, perdia uma roda toda. A colheita sempre é maior. A gente acha que está ganhando em algumas coisas e na verdade nós estamos perdendo. Por isso que nós temos que abrir o entendimento hoje. Tudo que a gente faz é uma semeadura, né? Como eu falei, se um homem é fiel, pode aguardar uma colheita boa, querido. Mas por outro lado, olha só o que fala Jó 4:8. Os que lavram a iniquidade, né? Os que plantam a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Não adianta. Eu enrolo os outros, eu trabalho de vendedor, e para fazer a minha venda, eu preciso enrolar os outros. Querido, não faz. Você vai acabar sendo enrolado. É só olhar a vida de Jacó. Jacó fez querendo enrolar todo mundo toda a vida. Chegou um momento que ele pensou que ele ia enrolar até Deus. E o que aconteceu com ele? Colheu enrolação. Não tem. Nós sempre vamos colher o que semeamos. Nós não podemos nos enganar. E muitos se enganam, querido, acerca desta lei inexorável. Ela não muda, querido. Não adianta, eu posso espernear, eu posso não concordar, eu posso tudo, mas essa lei não muda.
a lei da semeadura e da colheita. E se a gente semeia, né, impensadamente, indiferentes aos fatos de que as sementes que estão sendo lançadas, inevitavelmente produzirão uma colheita. Não adianta nós pensar que não, mas elas vão produzir. Em algum momento essa colheita vai vir. Muito maior que a semeadura que fizeram. Totalmente, querido, alguns aguardam um determinado tipo de colheita. Não é verdade? Ah, não, poxa, eu vou ter essa colheita. Enquanto semearam o tipo errado de semente todo o tempo. Olha só. Estão semeando errado e acham que vão colher alguma coisa boa. Não adianta, não vão colher. Imaginam que de que alguma forma poderão se safar. É como Jacó lá, né? Jacó pensou que ia se safar. Não, simplesmente, não vai dar nada. Mas isso é impossível. Por essa razão, Paulo afirma categoricamente: de Deus não se zomba. Não adianta, gente. Nós vamos colher exatamente aquilo que nós estamos semeando. E eu quero te dizer que há duas esferas na vida cristã nas quais Paulo vê esse princípio operando. Podemos chamá-las de semeaduras naturais e semeaduras espirituais. Semeaduras naturais, vamos começar falando dessa. Lá Gálatas 6 e 7 diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O primeiro tipo de semeadura, queridos, é aquela que envolve nossa vida natural. Paulo diz que devemos abençoar financeiramente aquele que nos instrui com a palavra. Olha só, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você líder de célula, você que pregou a palavra de Deus, você pode esperar uma colheita. Deus vai fazer com que essa sua semeadura espiritual resulte em uma colheita física, financeira. Você vai ser abençoado, você pode esperar. Não tem como não ser, né? E é o que a palavra está dizendo aqui, né? Olha só, ele mostra que fazendo isso estamos semeando dinheiro na vida de nossos líderes, pastores, na verdade, e colhemos riqueza espiritual. Por isso que o pastor tem direito ao seu trabalho, ele semeia, não é verdade? E claro, né, gente, vamos dizer, se hoje eu não estivesse trabalhando na obra, porque tem pessoas que, né, a gente vai falar: ah, tá, mas tu não trabalha com mais nada? Querido, a gente dá uma aguentadinha para não falar nada assim, né? Porque acha que o pastor não faz nada, gente. Acha que a gente fica de boa em casa. Ai, que bom, domingo ele só vai ali pregar. Uma vez o meu filho visitou alguém lá, e daí essa pessoa falou assim para ele: ah, o que teu pai faz, né? Aí ele disse: ah, meu pai é pastor. Meu, que mamata, né? Ele só trabalha domingo. Eu digo: pois é, né? Que bênção. Gente, não tem, a gente precisa se dedicar a estudo, a preparação de palavra, a tudo, né? Quanta coisa que nós temos que fazer. E outra, a administração das coisas, o cuidado com as pessoas, querido, o todo. Isso envolve muito tempo. E se, claro, vamos dizer assim: ah, a igreja não teria condições de pagar um salário para mim. Com certeza eu iria estar trabalhando. Eu não, que nem diz outro, não tenho duas mãos esquerdas ou duas mãos direitas, eu poderia estar trabalhando fora. Mas pensa, será que eu poderia dar a atenção e o cuidado que hoje nós damos à igreja se não tivesse no ministério integral? E claro, e é lícito, querido, o pastor ser sustentado pela comunidade local, não é verdade? Né? Então a gente vai entendendo, né? E essa é uma situação paradoxal em que o pastor semeia a riqueza espiritual e colhe a riqueza natural, não é verdade? O princípio permanece: uma semente de manga gera manga, semente de amor e semente de dinheiro gera dinheiro, semente de amor gera amor, e semente de dinheiro gera dinheiro. Ninguém planta bondade e colhe maldade. Isso é verdade, mas não se iluda com a aparência da semente. Você está entendendo? Vou te explicar. Por que eu falo sempre para vocês? Você vai ouvir eu muito falar sobre isso na hora de semear. Querido, você vai semear, você vai fazer a sua oferta. Aí você semeia com pesar, com tristeza. Querido, é uma semente de dinheiro
Só que na verdade é uma semente de tristeza, de pesar, de ganância, de egoísmo, não sei, está entendendo? E você vai colher exatamente isso. Muitas vezes nós estamos semeando dinheiro, ou de uma forma gananciosa. Eu vou semear dinheiro, depois eu vou estar explicando melhor isso. Vou semear dinheiro porque eu vou semear 100, porque eu vou ter uma colheita de 1000. Isso é ganância. Eu tinha uma vez um pastor que andava com a gente, e ele sempre falava uma coisa quando ele ofertava: querido, se você ofertar o passe de ônibus, não oferte com aquele coração: eu vou ofertar o passe de ônibus porque eu vou colher uma carona no final do culto. Não, semeie pensando assim: eu vou semear meu passe de ônibus, né? Porque Deus falou comigo, porque eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito, que eu não me importo de ir a pé até para casa. Aí, querido, Deus abençoa. E pode ser que você colha na hora, não é verdade? De carona ou de alguma coisa assim. É isso que é esse coração. Senão nós estamos semeando ganância. E nós não podemos ser assim. Não é? A aparência, que aparência tem, não é verdade? A nossa oferta. Paulo diz, querido, que os pastores semeiam coisas espirituais como ensino, dons, mas podem colher coisas materiais como dinheiro. Por quê? Simplesmente porque essas coisas que eles semeiam são riquezas espirituais. Tais riquezas podem tomar a expressão de riquezas naturais. Claro, gente, eu estou falando riquezas porque tudo que vem de Deus é uma riqueza para mim. Eu vou dizer para vocês, nós fizemos um trilho de crescimento e temos nos empenhado no estudo da palavra, no estudo de tantas coisas. E eu estava falando com a minha esposa agora esses dias, e eu estava dizendo como nós fomos abençoados. Sabe por quê? Gente, eu nunca cresci tanto na minha vida espiritualmente falando, como nesses últimos tempos, não é verdade? Então temos semeado e ao mesmo tempo colhido bênçãos espirituais e também financeiras. Sim, Deus tem nos abençoado, graças a Deus por isso. Olha só, é por isso que Paulo pergunta aos coríntios, olha só, 1 Coríntios 9:11 fala assim: se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se isso não fosse possível, querido, ele não faria uma pergunta dessas. Porque ele mesmo disse que cada semente gera de acordo com a sua espécie. Aquele que está sendo instruído na palavra deve ajudar a sustentar o seu mestre. Assim o ministro pode esperar ser sustentado pela congregação. Ele semeia a boa semente da palavra de Deus e colhe o seu sustento. Eu não estou falando, claro, hoje a gente vê o outro lado. Queridos, tem muito pastor ostentando, misericórdia, gente. Misericórdia. Querem viver no luxo, coisas assim extravagantes. E eu não concordo com isso, sinceramente. Não tem, quem me conhece sabe, a gente vive de maneira muito simples. Somos muito abençoados, querido. Eu vou dizer para vocês, eu tenho muito mais do que eu preciso, muito mais. Eu não mereço nada, mas Deus tem me abençoado muito. E sou grato por isso, sabe? E a gente vê mesmo quantas coisas sendo feitas, pastores ostentando, pastores morando em lugar. Eu digo, more bem sim, mas sem ostentação. Não é verdade? Eu vou dizer uma coisa, um sonho meu era que, por isso que eu oro, a gente ora pelas igrejas aqui de Indaial, oramos pelos ministérios, que sejam ministérios sérios, que sejam ministérios abençoados. Mas vocês já pensaram, hoje nós estamos atendendo 10 crianças aqui gratuito. Sabe por que a gente faz isso? Porque é uma semente. Nós estamos semeando, querido, e semeando num terreno muito fértil, não é verdade? Semeamos ali com esse trabalho com as crianças. O meu sonho é nós atendermos aqui, só aqui em Indaial, 100 crianças. E esse atendimento, você sabia, é gratuito, querido. Sou eu e você, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, é que essas crianças são atendidas.
tem uma professora, elas ganham alimentação, tem células aqui que se reúnem, ofertam um dia o lanche, ofertam outro dia o lanche, tá entendendo? Mas tudo é semente. Sabe o que acontece? Nós estamos semeando algo espiritual nelas e temos colhido aqui, como comunidade local, a bênção física. Estamos ampliando o espaço ali. Meu sonho só aqui é ter 4 turmas, duas de manhã e 2 à tarde. Hoje já temos uma estrutura que pode suportar isso. Mas claro, Deus vai abrir as portas. Temos hoje o trabalho lá em Campo Belo. Você sabia que todo final de semana vai alguém para o Campo Belo do Sul? Sabe quanto tempo de viagem daqui até lá? 4 horas e meia. Todo final de semana vai alguém. Nós temos um trabalho lá, uma semente que estamos semeando naquele lugar, querido. E Deus tem feito nós colher aí. Eu vou dizer uma coisa. Todos nós aqui, se a gente olhar para trás, nós vamos ver o quanto nós crescemos, em todos os sentidos, espiritualmente, financeiramente, o quanto Deus tem nos abençoado. Por quê? Porque nós como igreja temos semeado no reino de Deus, gente. É isso que nós precisamos entender. Outra, eu tenho um sonho. Já pensaram se cada comunidade local aqui fizesse um trabalho com 10 crianças? Nós íamos operar uma revolução em alguns anos aí, nós íamos mudar a história de Indaial, gente. Mas eu não posso mover o coração dos outros. Então eu oro porque Deus pode, não é verdade? Deus pode. Nós iríamos colher, querido, muitas coisas diferentes. Muitas vezes nós deixamos as crianças de lado, querido. E as crianças é o nosso futuro. Não adianta, precisamos investir pesado nas crianças. Só que sabe o que acontece? A igreja não enxerga isso. Porque criança não traz um resultado imediato. Isso mesmo. Criança é futuro, querido. Criança, a princípio, é despesa. Não tem lucro nenhum. Mas existe um lucro espiritual. E os meus olhos estão focados no futuro, querido, naquilo que Deus está fazendo. E nós temos colhido sim. Então que Deus mova o coração aí e a gente possa investir mesmo e ver uma geração sendo transformada pelo poder de Deus. Isso tudo é semente e você faz parte disso, né? Olha só, talvez nenhum princípio bíblico seja tão deturpado como o princípio da semeadura e colheita. Muitos pensam que é algo mecânico, tipo assim, deu um Fusca, ganha uma Mercedes, né? Deu uma camiseta, ganha um terno. Isso está errado. Simplesmente, querido, não funciona assim. Essa aqui é a semente da ganância, querido. E a pessoa não vai colher o resultado disso. Vai colher ainda é a ganância que ela tem plantado. Alguns, querido, dão por obrigação o que é errado, mas outros ofertam para tentar manipular a Deus, que é pior ainda. Senhor, eu dei, eu ofertei. Pai, por que não muda? Eu dizimo, eu oferto. Quantas vezes eu já escutei isso, Alexandre? Por que a minha vida não muda? Eu dizimo, eu oferto. E quantas outras coisas tem feito errado? Ou faz aquilo com o coração errado, não é verdade? Então a gente tem que entender. Querem transformar, querido, o gasofilácio numa roda da fortuna celestial, onde se deposita uma oferta e recebe outro tanto de volta. Pessoas com essa motivação nunca prosperam, não adianta. Já vi gente, querido, doando um carro na esperança de ganhar outro melhor. Sabe o que acontece? Ficar a pé por um bom tempo, gente. Pode ter certeza. Mas se Deus lhe mandar dar o seu carro e você ofertá-lo por obediência e amor, pode ter certeza de que você colherá a bênção de Deus de volta. Pode ter certeza. Não tem, gente. Você pode ter certeza disso. Mas é o quê? É um coração voluntário e disposto. É aquele coração que ouviu a voz de Deus, não fez por emoção. A igreja por muito tempo viveu embaixo de emoção. E sabe o que faz? Vai lá, faz as coisas por emoção, depois está, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Querido, mova-se pelo Espírito. Lembra que semana passada a gente falou isso? O que eu preciso fazer? Vou entrar no Espírito. Vou orar, vou entrar no descanso. Poxa, eu não concordo com o dízimo. Vai orar, querido.
Quando alguém vem me falar alguma coisa sobre isso, sabe? Alexandre, cara, eu tenho dúvida com relação a isso. Você acha que eu vou tentar persuadir essa pessoa a dizimar? Jamais, querido. Jamais. Sabe o que eu vou dizer para ela? Ora, vai ver o que Deus vai falar contigo. Faz exatamente aquilo que Deus mandar você fazer. É isso que nós precisamos entender. O que Deus está falando com você? Mas só que tem pessoas, querido, que estão ouvindo a voz de Deus já faz muito tempo e não obedece. Está ali Deus dizendo, querido, eu quero te fazer prosperar grandemente. Obedeça, mas endurece o coração e por causa disso perde de receber a bênção de Deus. Olha só, uma das imagens mais usadas por Jesus para definir o reino de Deus foi o da semente. O reino de Deus funciona de acordo com o princípio do semear e colher. Em todas as áreas das nossas vidas, nós semeamos e colhemos. O Senhor disse que Ele próprio era uma semente. Olha o que fala João 12, 24. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, Jesus estava falando dele, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Assim, querido, aprendemos que se queremos colher vidas, temos de semear a nossa vida primeiro. Semear no reino de Deus. Fazer aquilo que exatamente Ele está falando conosco. Tem gente que tem freado o propósito de Deus na sua vida. E eu vou dizer uma coisa, sabe por quê? Por preguiça muitas vezes, por comodismo. Está acomodado, está parado, está travado. E ainda outra, muitas vezes sabe o que faz? Bota a culpa nos outros. Ah, mas a minha vida não vai e tal, mas a culpa é do fulano, é do beltrano. Querido, o que Deus tem para ti, ninguém pode impedir. Ninguém. Sabe só quem pode impedir? Você mesmo. E se Deus não tem se movido, é porque você muitas vezes tem bloqueado o agir de Deus na sua vida. Pense mesmo na sua vida. Precisamos ter esse entendimento. Jesus também disse que a semente é a palavra de Deus, está lá em Lucas 8, versículo 11, querido. Isso significa que nós temos o que falamos. Eu vou dizer para vocês, é por isso que hoje, querido, se alguém fala para mim assim, eu estou enfermo, eu vou orar pelaquela pessoa e vou profetizar a cura na vida dela, porque eu creio num Deus poderoso, num Deus soberano, e que se for da vontade dele, aquela pessoa vai ser curada assim, em nome de Jesus. Querido, eu vou dizer uma coisa, se nós não falar sobre prosperidade, a igreja não vai prosperar. Eu não estou falando da prosperidade de dinheiro, gente. A gente fala em prosperidade, as pessoas já ficam arrepiadas, porque houve um engano aí, uma teologia enganosa, essa teologia da prosperidade sim, mas essa teologia da prosperidade fala somente em prosperar financeiramente, em coisas físicas, coisas passageiras, mas nós estamos falando em prosperar em todas as áreas da sua vida, principalmente na área espiritual, querido. Sabe o que é você ser próspero? É você ter todas as suas necessidades supridas por Deus. Sabe o que é você ser próspero, querido? É você ter um casamento abençoado por Deus. É as pessoas olhar para a sua família e ver assim, vale a pena servir ao Senhor. É isso. Sabe o que Deus quer fazer você prosperar? Você está num lugar trabalhando, querido, de repente no trabalho mais simplório que for, porque todo trabalho é muito importante e todo trabalho dignifica a Deus. E é uma semente sim, é você estar naquele trabalho, querido, em vez de estar reclamando igual todo mundo porque tem que trabalhar, você está lá naquele ambiente agradecendo a Deus, porque através daquele trabalho, Deus tem te dado o sustento. É isso. É você ser diferente, e essa diferença vai ser a partir do Espírito Santo, vivendo através de você. Isso é prosperar, gente. Sabe o que é? É você falar de Jesus, querido, e o teu olho brilhar. É você pregar o Evangelho, e você está cheio de Deus. É as pessoas vendo a diferença. Não é você falando com a boca uma coisa que não é uma realidade na sua própria vida. Eu estava no encontro sexta-feira, ministrei lá sexta-feira, e eu falei, queridos, sabe o que nós queremos? É que você tenha Jesus não como um ato religioso, mas como um estilo de vida.
Aí é difícil falar de Jesus? Não, é meu estilo de vida. O cara está falando de empresa, eu estou falando da igreja. O cara está falando de, sei lá, de outra coisa, eu estou falando de Jesus, gente. Por quê? Porque Jesus é a minha vida. É isso. Isso é ser próspero. Isso é viver plenitude do reino de Deus. Pode ter certeza disso. É isso que Deus quer que a gente faça. E isso é semear a palavra, querido. Semear amor. Sabe? Deus quer sim. Querido, eu tenho falado isso. Nós fomos enganados pelo diabo de que as coisas de Deus é chata, é ruim, é monótona. Eu quero te dizer que isso é uma grande mentira, porque a partir do momento que eu mergulhei nas coisas de Deus, eu vivo vida plena, eu vivo vida abundante, querido. Eu vivo novidade de vida. Todo tempo tem algo novo acontecendo. Ah, mas então o pastor é blindado, não acontece nada de ruim na vida dele? Acontece sim. E eu vou dizer uma coisa para vocês, só que a cada luta que acontece na minha vida, eu não olho ela como uma luta, eu olho ela, sabe como o quê? Um desafio. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem desafio maior que o meu Deus. O meu Deus é poderoso para me levar em vitória em cada um dos desafios que eu passo. E agora eu vou te fazer uma pergunta, eu sou melhor do que você? Sou o escolhidinho de Deus? Deus me ama mais do que você? Não, é para mim e para você. Sabe qual é a diferença de repente? É que eu tomei posse disso, gente. Eu tomei posse disso. Eu vivo isso. Ah, meu casamento, eu digo, gente, a minha casa é um pedacinho do céu. Ah, eu falo isso então porque minha casa é perfeita, porque meu casamento é perfeito. Não, querido, porque Jesus está lá naquele lugar. É por isso, querido, se hoje eu trato a minha esposa bem e ela me trata bem, é porque Jesus tem vivido através de nós. Sabe qual é o problema? Tem muitas vezes gente que o Alexandre quer sair da toca. Jesus já causa estrago. É isso, quando eu vou fazer alguma coisa por mim mesmo, às vezes quando eu vou, eu digo, antes foi o Alexandre carnal falando, agora é o Alexandre espiritual. O Alexandre espiritual vai lá, me perdoa, desculpa porque eu fui grosseiro. E o Alexandre carnal fez o quê? Meu, de novo! Verdade. E é essa luta, mas eu não desisto, porque eu sei em quem tenho crido. Querido, Deus é bom demais. Eu quero te dizer uma coisa, estás desesperançoso? Não acredita mais? Não acredita que o teu casamento pode mudar, que a tua família pode mudar? Tu não acredita que há restauração? Querido, eu quero te dizer que para Deus não há nada impossível. Deus vai restaurar a tua família, mas eu vou te dizer uma coisa, mude a sua semente. Queridos, casais, para de ficar botando a culpa no teu cônjuge. Para de ficar botando a culpa no teu cônjuge, querido. Ah, mas ele não muda, mas ela não muda. Querido, você precisa mudar. Você precisa mudar. A coisa começou a mudar lá em casa, sabe quando? Quando eu parei de dizer que era ela que precisava mudar. Eu precisava mudar. Isso é orgulho, soberba, gente. Eu preciso mudar. Eu preciso ir para Deus e dizer, Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu preciso mudar. O que eu preciso fazer para ter um relacionamento melhor, eu vou fazer. E eu quero te dizer que Deus vai te conduzir. Falhou, querido, vai para Deus. Eu digo, por isso que eu gosto de fazer um diário. Eu tenho um diário. Sabe por quê? Porque no dia anterior eu fui lá, pisei na bola. Aí eu vou para Deus nesse diário e digo, Senhor, poxa, daí eu lembro. Quando eu estou fazendo diário, eu lembro lá que poxa, Senhor, aquele momento lá, fui grosseiro com a minha esposa de novo, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, eu não quero ser assim, me ajuda. Sabe o que eu estou fazendo com isso? Eu estou entrando no descanso. Eu estou dizendo assim, Senhor, de novo, eu tentei na minha força e eu não consegui, Pai. De novo, operou o Alexandre carnal, Senhor. Mas me ajuda. Aí Deus vem e dá graça. Sabe? É isso que nós precisamos estar fazendo. Vai orar, vai para Deus, Jesus, confessa. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, a palavra de Deus fala. Aquele que vai para Deus, querido, encontra força. Não é eu que sou forte, é Ele que é forte. É Ele que pode todas as coisas.
De repente até hoje você está frustrado porque tem algumas áreas na sua vida que você tem tentado e não tem conseguido. Mas eu quero te dizer que em Deus é possível sim. Tenha fé. Ele só está te pedindo isso. Creia. Se creres, verás a glória de Deus, querido. Amém? Mude a semente. Comece a semear. Olha só. Além disso, nós, os filhos de Deus, também somos sementes, querido. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Está lá em Mateus 13:38. A boa semente são os filhos do reino. A nossa vida é uma semente. Aonde você está, você é uma semente, querido. Você pode ter certeza disso. Olha só, Paulo, querido, diz claramente que o nosso dinheiro é semente. Ele fez uma afirmação no contexto da oferta aos crentes da Judéia. Está lá em 2 Coríntios 9, 6 e 7. Diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Olha só, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O que concluímos, querido, é que a nossa vida e o nosso dinheiro são sementes. Aquele que está semeando o seu dinheiro e não semeou sua vida na obra de Deus, está mentindo. Olha só, aquele que está semeando o seu dinheiro, não, eu vou semear porque outros vão fazer em meu lugar. Deus, querido, Deus precisa de ti por completo, pode ter certeza disso. A semeadura daquele que não tem compromisso com o reino é apenas uma tentativa tola de fazer uma barganha com Deus. Aquele que semeia a sua vida traz junto também o seu dinheiro, você pode ter certeza. Outra, semeaduras espirituais, querido. Lá Gálatas 6:8 fala assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Existem semeaduras naturais, mas existem também semeaduras espirituais. Nossa vida espiritual é como uma propriedade rural, querido, onde podemos cultivar duas lavouras. Olha só, a da carne e a do Espírito. O que colheremos depende exclusivamente de qual lavoura cultivamos. Como podemos esperar colher o fruto do Espírito se não semearmos no campo do Espírito? Olha só, existe um ditado, querido, que fala assim, semeia um pensamento, colha um ato. Semeie um ato, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Amém? Olha só, não devemos pensar, querido, que fomos vítimas passivas diante de frutos que brotam independentes de nossa vontade. Querido, a nossa vida é uma decisão e uma escolha. Você pode ter certeza disso. É a nossa decisão, é a palavra sendo colocada diante de nós. Eis que coloco diante de ti vida e morte, bênção e maldição, para que viva você e a sua descendência. Nós temos o direito de escolha. E o que nós temos escolhidos? Porque tem gente que fica, querido, na passividade toda a vida, se esconde atrás de problemas que passou. Porque os meus pais, porque a minha família, porque eu não tive uma oportunidade de emprego, porque, queridos, nós somos o que somos porque escolhemos certos ou escolhemos errados. Mas como eu digo, tudo é uma semente. Mas você pode mudar essa semente. Poxa, está errado. A palavra não está vindo para nos condenar, gente. A palavra quer nos levar a uma mudança. Deus quer te abençoar sim. Deus quer te restaurar sim. Deus quer mudar a tua história sim. Só que depende de você. Mude a semente. Poxa, eu tenho semeado errado, mas vou semear certo a partir de agora. Amém? Vamos ser assim. Olha só, não é bem assim. Vai nascer o fruto da semente que plantamos. Esse é o princípio de santidade vitalmente importante, muito negligenciado. Não somos vítimas indefesas de nossa natureza, temperamento
em ambiente. Pelo contrário, o que nos tornamos depende principalmente de como nos comportamos. Nosso caráter é formado pela nossa conduta. Olha só, o primeiro tipo de lavoura espiritual é a carne. Paulo diz que aquele que semeia para a sua própria carne colherá corrupção. As nossas sementes são pensamentos e atos. Estão entendendo? Olha só, as nossas sementes são pensamentos e atos. Quando cultivamos pensamentos carnais, estamos semeando para a carne. Toda vez, queridos, que permitimos que a nossa mente abrigue um ressentimento, acalente uma queixa, entretenha uma fantasia impura, quantas vezes, querido, a gente se pega se deleitando em pecados do passado, coisas que fizeram no passado, e fica lá se deleitando. Poxa, porque aquele tempo aconteceu isso, e deixa aquilo ali dar vazão. Sabe o que é isso? Isso você está semeando para a sua carne, querido. Nós podemos impedir de o pensamento vir sobre nós? Não, você não pode. Mas você pode impedir que ele repouse sobre a sua mente. É aquela coisa, você não pode impedir de o passarinho passar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir de ele fazer ninho. É isso que nós temos que... O pensamento veio, o que eu faço? Querido, repreende. Eu não aceito esse pensamento, esse tipo de pensamento. Eu já levo o meu pensamento cativo à obediência de Cristo, querido. Eu começo a cantar um louvor, eu repreendo, eu vou lá, eu tomo posse da armadura, da minha armadura espiritual, querido. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco agora o capacete da salvação, aonde blinda minha mente, Senhor, contra todo ataque do maligno. Ou você acha porque eu sou pastor, eu não passo as minhas lutas, eu não passo as minhas guerras? De repente maior do que você ainda, querido. Verdade, passo, só que eu aprendi a usar as minhas armas espirituais para guerrear contra isso. Veio isso aqui, eu já estou guerreando, já estou lançando fora, já estou dizendo, Senhor, eu não aceito. Eu começo a pensar nas coisas do alto, querido. Vou para Deus. É isso que nós precisamos estar fazendo, né? Mergulha, ou mergulhe na autopiedade. Estamos semeando para a carne. Toda vez, queridos, que permanecemos em má companhia, não tem nada a ver, querido, nós somos muito influenciáveis. Não ande em má companhia. Aquela pessoa está te afastando de Deus, te afasta dela. Enquanto você não aproximar essa pessoa de Deus, ela está te afastando, se afasta dessa pessoa. Mas é assim. É necessário para que você se firme nas coisas de Deus. Mas eu vou... Sim. Eu ando com uma pessoa que... usuária de droga, mas não, eu não vou usar droga. Querido, eu não dou muito tempo, você está usando. Não adianta. Não adianta. O ambiente que nós vivemos nos move. Não adianta. Que ambiente você está vivendo? Em que tipo de ambiente você está vivendo? Ali, isso é semear para a carne. Toda vez, queridos, que permanecemos diante da TV, quando já deveríamos tê-la desligado, está semeando para a carne. Toda vez que olhamos pornografia, querido, está semeando para a carne. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós não temos noção. Sabe por que muitas vezes nós não temos noção? Porque nós somos carnais. Olha o que aconteceu, uma história aí. Eu não sei se eu já contei aqui, a gente ministra em tanta coisa que eu não sei se eu ministrei num culto ou coisa, mas se você ouviu, ouve de novo, não tem problema. Um casal, marido, querido, maior do problema na área da pornografia, e não pedia ajuda, orgulho, queria vestir aquela máscara de santidade, e daí não quer pedir ajuda, e ele pegou nesse problema, daqui a pouco, querido, a mulher dele, a mulher íntegra, mulher de Deus, só que traiu ele, do nada.
Traiu o marido. Um homem endoidou, gente. O homem assim endoidou. Graças a Deus que antes de eles tomarem uma atitude de divórcio, de alguma coisa assim, eles buscaram ajuda, eles eram cristãos. Buscaram ajuda e o pastor que estava ajudando eles começou a dar uma cavocada ali, porque não tinha. Como assim? Como que essa mulher foi te trair, a mulher íntegra, a mulher santa, envolvida com as coisas de Deus, e se deixou levar ali e tal. E de repente, querido, o Espírito Santo falou ao coração daquele, e ele chamou esse homem de lado e perguntou: por um acaso, tu tens algum envolvimento com pornografia? E o cara, pois é, deu aquela risadinha amarela, sabe, deu aquela, pois é e tal, né, eu tenho caído nisso. Tá, tu tens caído ou tu é viciado na pornografia? Não. Aí o cara, o pastor já estava falando, ele disse: não, eu sou viciado mesmo. Pois é, você tem aberto as portas para que esse ataque na área do adultério, da sexualidade, ataque a sua família. Querido, principalmente nós homens, querido, nós somos a porta para a nossa casa. Homem, você determina o que entra e o que sai na sua casa. A bênção está decretada através da sua vida, mas a maldição também. Olha só como é sério isso, gente. É muito sério, né? E eu não estou dizendo, hoje, querido, eu não sei, um tempo atrás a pornografia era uma coisa exclusiva, eram muito poucas mulheres que tinham envolvimento com isso, mas hoje a pornografia está quase pior com as mulheres do que com os homens, gente. Como nós temos que vigiar, mas só que muitas vezes a porta de entrada para isso acabou sendo a vida do homem, né? Nós como homens temos uma responsabilidade perante a nossa família de cuidado, querido. O que está entrando? Querido, eu vou dizer uma coisa para você de novo. Não é para te condenar, pelo amor de Deus. Peça ajuda. Não tenta vencer sozinho e na sua força. Vou te dizer isso. Até hoje tu não venceu? Não vai vencer para frente, querido. Dependa de Deus, ore. Procure alguém que você sabe que tem autoridade, porque não adianta procurar alguém que tem problema com isso, que vai ser um massageando o ego do outro. Procure alguém que você sabe que vai lhe ajudar nessa questão. Não tenha vergonha. Tenha vergonha de ficar na mão do diabo, querido, de estar colhendo coisa ruim. De repente é uma família sendo destruída por causa da pornografia, porque o cristão não está entendendo da gravidade disso, querido. Isso está se tornando uma coisa tão ruim, que estão se formando, querido, grupo de apoio para viciados na pornografia. Você sabia disso? Cuide, não tenta sozinho, busque ajuda. Isso é se humilhar, mas a palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado. Deus vai te curar em nome de Jesus, querido. Olha só, como é possível semear para a carne todo dia e ainda esperar colher santidade? A santidade é uma colheita que somente teremos se plantarmos as sementes certas. Em oposição a isso, podemos escolher semear para o Espírito, querido. Paulo diz que o que semeia para o Espírito colherá vida. Mais uma vez, as sementes são os nossos pensamentos e atos. Devemos pensar, como eu já falei, nas coisas do alto, querido. As coisas que são lá de Deus, né? Nas coisas concernentes ao reino. Está lá em Colossenses 3:2, querido, isso. É impossível colhermos a vida no Espírito sem uma semeadura correta em nossa mente. Precisamos ocupar a nossa mente com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Está em Filipenses 4:8 isso. Ocupe a sua mente com essas coisas. Devemos então fortalecer nossos hábitos de oração e leitura diária da palavra. Devemos cultivar uma comunhão com os irmãos e o culto de adoração junto com o povo de Deus. Isso aqui nos incendeia, querido. Isso aqui nos exorta, nos leva a uma mudança. Você pode ter certeza disso. Precisamos ter esse entendimento.
O cara está lá, está fraco, não vem para o culto, não vai numa célula. Querido, está orando? Desculpa, não está. Sabe, temos tudo aqui que é ferramenta para lhe ajudar a vencer, a andar no reino do Espírito, querido. Você tem que entender isso. Sabe por que nós fizemos a oração aqui às quinta-feira? Querido, eu tenho o hábito de orar. Eu tenho o hábito de leitura da palavra. Não precisaria estar vindo aqui orar. Mas sabe por que a gente abre a oração aqui às quintas? E a minha intenção é, em nome de Jesus, daqui a pouco ter todos os dias. Mas sabe o que é? É para que você, querido, venha. Para que você tenha uma ferramenta para você conseguir orar também. É isso. A igreja fornece tudo, querido, para que você vença. Para que você rompa. Mas é como eu digo, tu acha que eu vou botar uma arma na tua cabeça e te obrigar a alguma coisa? Não. É você que sabe, é você que vai prestar conta da sua própria vida. Não, você não vai. E outra, você não vai prestar conta para mim. É você e Deus. É por isso. Sabe, nós precisamos estar fazendo isso. Querido, esforce-se para entrar nesse descanso. E viva essa vida que Deus tem planejada para você. Gente, não tem nada melhor. Não tem nada mais prazeroso que viver mesmo o reino de Deus, mas viver Ele realmente. Não adianta a gente ficar se iludindo. Você não está sendo chamado para ser um mero religioso, querido. Deus está te chamando para algo a mais. Tudo que fazemos, querido, é um tipo de semeadura. Onde quer que estejamos e em tudo que fizermos, nós lançamos sementes. Marido e mulher constantemente semeiam na vida conjugal. Pais semeiam na vida dos filhos. Não tem, é isso que nós temos que entender. Dia após dia nós semeamos, por isso precisamos vigiar constantemente para semearmos para o Espírito. Sementes, queridos, são coisas pequenas. E muitas vezes por elas ser pequenas, né, até minúsculas, nós pensamos que não tem importância. Isso pode nos dar a falsa impressão de que são insignificantes. Podemos considerar certos pensamentos e atos como insignificantes. Uma fofoca, uma leve crítica, mas tudo isso são sementes lançadas. Na vida da igreja estamos constantemente plantando pequenas sementes. Seremos uma igreja vitoriosa se todos semearmos para o Espírito. Entenda. Sempre colheremos, querido, o que plantamos. Essa é uma lei e ela não muda, não adianta, gente. Eu ouso afirmar que a maioria das situações que classificamos como provação ou tribulação são, na verdade, a colheita daquilo que nós plantamos. Não adianta. Muitas vezes nós estamos dizendo que é o diabo que está nos atacando e, na verdade, nós estamos escancarando a porta para ele atacar a gente. Por isso nós precisamos semear no Espírito. Nossa maior dificuldade é perceber quando estamos colhendo algo, pois normalmente só colhemos muito depois de havermos semeado. Quando não mais nos lembramos daquela pequena semente que plantamos, somos surpreendidos por uma colheita. O lugar onde melhor podemos ver a lei da semeadura e colheita são nos relacionamentos, querido, principalmente no casamento. Costumo dizer que um cônjuge, né? Ele vai ter o cônjuge que ele mesmo semeou, querido. Por isso que eu digo para vocês, eu preciso olhar para quem? Para mim mesmo. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Não é verdade? No princípio, querido, marido e mulher se amam muito, mas após anos semeando para a carne, pode colher separação e angústia. Colhem destruição e corrupção, porque semearam para a carne. Foram anos plantando pequenas sementes de palavras, atitudes, sentimentos e ações carnais. Queridos, até hoje é verdade, eu plantei errado. Faz quanto tempo que tu não diz para tua esposa que ela está linda? Faz quanto tempo que você, esposa, não elogia o seu marido nas pequenas coisas? Ah, mas então ele precisa de elogio? Sim, assim como você precisa ser elogiada também. Sabe, faz quanto tempo que tu não diz que ela é tua princesa, querido? E quanto tempo que tu não diz que ele é o teu princesa? Verdade. Pô, é bom demais escutar uma palavra de elogio, não é verdade, gente? Poxa, é bom, gente. Como é ruim quando a gente só fica escutando crítica. Poxa, o cara vai lá, se esforça, faz as coisas,
E daí eu fiz isso aqui, a mulher vai lá e fica só, nunca elogia, nunca traz. Cara, vamos gerar esse ambiente dentro da nossa casa, de elogio, de amor. Que ambiente agradabilíssimo, que lugar gostoso de permanecer e de ficar, gente. Sabe, dizer mesmo que ama a esposa, que ela tá linda, sabe? Esposa, fazer a mesma coisa com o marido, né? A minha esposa, ela não precisa dizer que eu tô lindo. Eu chego para ela e digo: Adri, como é que eu tô? Verdade, gente, sabe, ser curado, sabe, faz da tua casa um lugar de bênção, um lugar agradável. Já pensou? Hoje, querido, só tá eu e a minha esposa. Já pensou? Nós dois dentro de casa, os dois inimigos. Agora, um guerreando com o outro. E olhar um para o outro, tá louco, dá choque. Se nós não tivéssemos semeado uma semente de amizade, né? Nós estamos agora ajeitando, estruturando melhor ainda a nossa vida. A gente olha um para o outro e agora ela diz assim para mim: cuida bem agora de mim, porque agora sou só eu. Eu digo: é verdade, agora é só ela. Sabe? Os filhos, querido, vão embora. Os filhos, eles vão. E tem gente que a base do casamento é os filhos. Os filhos vão embora, acabou-se o casamento. Querido, é primeiro você e a sua esposa, um cuidando do outro. Depois é os filhos. Por quê? Porque os filhos um dia vão partir. E eles têm que ver isso no seu relacionamento, no seu casamento. Sabia disso? Daí eles vão ter um casamento assim também. É isso que nós precisamos aprender. Decida ser uma bênção. Olha só, não desista de semear para o bem. Vamos repetir? Não desista de semear para o bem. Nós não podemos desistir. Seja muito cuidadoso com os seus pensamentos, palavras e ações, pois as semeaduras da carne dão fruto muito rápido e muito mais rápido que o do Espírito. Isso acontece porque uma forma mais elevada de vida frequentemente cresce mais devagar. Pode ver, mato a gente nem planta, né? E como cresce, não é verdade? É verdade, tu planta lá uma flor, alguma coisa, tem que ter um cuidado maior. Assim também é para o Espírito, não é verdade? A carne vai colher rápido, né? Olha só, dessa maneira, querido, o que semeamos para o Espírito geralmente cresce mais lentamente do que aquilo que semeamos para a carne. Por causa disso, Paulo nos exorta a não desistirmos de semear o bem. Querido, você vai colher, amém? Você vai colher. Acho que tem gente que não está entendendo. Você vai colher, você vai colher, é isso. Você tem que crer, acreditar, você vai colher, em nome de Jesus. Mas está demorando, vai vir a colheita. E outra, está demorando porque Deus está caprichando, pode ter certeza disso, querido. A bênção vai ser completa em nome de Jesus. Gálatas 6, 9 a 10 fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Se não desanimarmos, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Na vida cristã, querido, somos muitas vezes tentados a desanimar, a relaxar e até mesmo desistir. Por isso o apóstolo nos dá esse incentivo: continuar semeando até o fim, querido. Eu não desisto, vou continuar. E Tiago 5,7 diz assim: aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Olha só, existe um tempo determinado entre semeadura e a colheita. Provérbios diz que há um tempo de plantar e um tempo de colher. Nós sabemos que as coisas que plantamos, que nós mesmos colhemos, mas há outras semeaduras são feitas para os nossos filhos colherem. Do plantio à colheita, olha só, a semente do arroz, querido, demora de 3 a 4 meses para gerar uma colheita. Então assim, eu planto e eu mesmo colho, amém? Mas só que, pensa bem, uma árvore de castanheira, querido, ela demora 40 anos para começar a dar fruto. Você sabia disso? Então alguém que planta uma castanheira, ele não planta para ele mesmo, ele planta para a geração, para as próximas gerações. Devemos fazer o bem a todos,
Amém? Olha só, eu plantei, né? Ah, não, então eu pequei, o meu filho vai colher o resultado do meu pecado? Não, não é assim. A palavra de Deus mesmo diz, né? Comi a uva verde, os meus dentes se embotaram, os dentes do meu filho não. Mas, só que existe o quê? Uma lei espiritual. Querido, tudo que você plantar, vai abrir-se uma legalidade no reino espiritual de influência sobre a vida do seu filho. Você sabia disso? E outra coisa, por isso a responsabilidade que nós temos como pais. Pais, vocês têm uma responsabilidade sobre a vida dos seus filhos, porque o que vocês plantam vai vir uma influência sobre a vida do seu filho, e daí, baseado na decisão dele, ele vai colher. É isso que acontece. Mas pensa, uma pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, vem uma influência demoníaca naquela área, e é pesada essa influência, querido. O que acontece? Ela não vai seguir o mesmo caminho, e outra, vai piorando. Você pode ver, uma família onde o pai era alcoólatra, bebia, batia na mãe, fazia um monte de coisa errada. O que era para os filhos fazerem? Não era para ter aversão àquilo dali? E o que acontece geralmente? Os filhos indo no mesmo caminho. Geralmente é o que acontece. E outra, piorando. As coisas vão só se agravando por causa dessa influência. Então nós temos essa responsabilidade, querido. Devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa família são os nossos irmãos em Cristo. Gente, a gente dá tanta importância, não é verdade? A palavra de Deus diz, amar o inimigo. Amém? Você sabia que a palavra de Deus fala isso? Que nós devemos amar o inimigo? Então você imagina, se nós temos que amar o inimigo, você imagina amar aqueles que estão ao nosso redor. O tipo de amor que nós temos de ter pelos nossos irmãos. Sabe que tipo de amor é esse? Amor sacrificial. Amor ao ponto de entregar a sua própria vida, querido, por amor à vida daquela pessoa. É isso que nós precisamos entender. Estamos caminhando para o fim, querido. A decisão é nossa, gente. O que nós vamos fazer baseado nisso tudo? Você pode ficar de pé. Aprendemos o que temos que fazer, querido. Aprendemos sobre graça, sobre viver mesmo aquilo que Deus tem para cada um de nós. E eu quero te dizer que os planos de Deus são muito mais altos que o meu e o seu. Os sonhos de Deus para a minha vida e para a sua vida são infinitamente maiores e melhores. Mas nós precisamos crer, gente. Creia, plante uma semente nova, uma semente de bênção, querido, e seja abençoado em nome de Jesus. Eu quero que toque agora